O que é sucesso para você? Independência financeira? O cargo dos sonhos? O negócio próprio? Qualidade de vida? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Sobre o real significado do sucesso? Hoje eu vim aqui para falar sobre isso. E o poder que a gente tem para alcançar o sucesso. O que ninguém nos conta quando somos jovens é que o conceito de sucesso muda. Ele muda porque à medida que a gente vai avançando nas fases da vida e almejando coisas novas, o conceito de sucesso fica muito atrelado às dificuldades que a gente vai enfrentando, porque elas vão aumentando. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a nossa mente, a gente entender o nosso poder pessoal, para a gente não se perder ao longo do caminho à medida que as dificuldades vão aumentando. Aí muitos devem estar pensando, isso é papo de coaching. Eu sei. Não, gente, longe disso. Para estar aqui hoje, eu tive que acessar a minha história. Eu tive que entender o meu sucesso. E criar uma linha de raciocínio que vai muito além das frases motivacionais. Dizer que vocês podem tudo ou que vocês não podem desistir é muito fácil. Então, eu vou dar uma das formas de vocês alcançarem o sucesso e vou me dar como exemplo. Eu sou a irmã mais velha de 3. Eu nasci numa família muito pobre e batalhadora. A gente não tinha dinheiro para quase nada, para as coisas básicas apenas. Eu tive uma infância com muita restrição. Isso me trouxe alguns traumas também. Eu queria muito sair daquela realidade e dar uma vida melhor para os meus pais. Então eu decidi estudar. Eu quero ser muito estudiosa. Também pensei que eu poderia arrumar um emprego antes mesmo da faculdade, por isso resolvi entrar num curso técnico. Só que na minha adolescência, meus pais adoeceram. Meu pai teve 2 AVCs, em 6 meses, que deixou sequelas. A minha mãe teve um derrame pleural. Naquele momento, eu tive que assumir a liderança da minha família, como a filha mais velha. E isso me trouxe uma carga que vocês imaginam pesada. Mesmo assim, eu segui adiante. Eu queria fazer engenharia. Só que todo mundo me dizia: esquece, isso não é curso de mulher, você não tem dinheiro, você não vai conseguir. Mas eu não tinha opção, eu tinha que seguir. Foi aí que eu entrei. E com todo a bagagem, o esforço que eu tinha para chegar até ali, eu falei, eu vou conquistar os meus sonhos, seguir em direção ao meu sucesso, tirar minha família dessa situação. Bom, eu terminei o curso de engenharia com uma média acima de 9, apesar de ter uma carga horária muito pesada, eu trabalhava de meia-noite às 6 da manhã, eu dormia só 3 ou 4 horas por dia, levava meu pai em algumas terapias para reabilitação, por causa das sequelas ainda do AVC. E pelo meu desempenho escolar, eu acabei sendo reconhecida como destaque acadêmico. E também fui reconhecida com uma medalha de ouro na universidade. Isso me rendeu boas propostas de emprego, que foi muito importante para mim. Eu acabei agarrando uma dessas oportunidades e fui em frente. Um ano depois de eu me formar, com 24 anos, eu já tinha assumido a liderança de um grupo de quase 90 pessoas. Quando eu olho para os últimos 23 anos, toda essa minha dedicação e esforço me rendeu e eu consegui me consolidar como uma executiva. Hoje, como Éder disse, eu estou como vice-presidente executiva de uma multinacional e lidero todas as operações na América Latina. Só que a vida é cheia de surpresas. Eu me lembro bem, né, de entendendo um pouco da minha carreira aos 40 anos, eu vi que eu já tinha conquistado tudo o que eu tinha planejado quando adolescente. Eu tinha uma certa independência financeira. Além disso, meus pais estavam bem de saúde, graças a Deus. Meus irmãos seguiram na carreira de evolução deles, né, evolução pessoal e profissional. E eu me sentia praticamente imune a tudo. Eu estou pronta para qualquer desafio. Afinal, passei por muita coisa difícil. Só que meu conceito de sucesso mudou. E o que eu vou compartilhar com vocês aqui é minha dor mais profunda. Eu vou falar pela primeira vez do meu filho em público.
E ele é o motivo de eu estar aqui, da minha transformação pessoal. E foi essa razão de eu ter transformado meu propósito de vida e mudado definitivamente o meu conceito de sucesso. Quando eu e meu marido nos conhecemos, nós já tínhamos carreiras bem consolidadas e uma ideia bem parecida do que era sucesso. E como dois bons engenheiros, planejamos muitas fases da vida, inclusive ter filho. Aos 40 anos, então, eu fiquei grávida. Eu tive uma gravidez tranquila e até o primeiro ano do meu filho, eu sonhei como toda mãe de primeira viagem. Será que meu filho vai ser um CEO? Ele vai ser um empresário, um jogador de futebol, um artista? Mil sonhos a gente cria nessa fase, é muito gostoso. Só que quando meu filho tinha 1 ano e 8 meses, nós fizemos uma viagem e ficamos quase 2 semanas fora. Quando nós retornamos, o meu filho estava muito distante e muito diferente. A gente não entendeu. Pensava também que podia ser uma reação à primeira viagem. Além disso, a gente percebeu que ele tinha alguns comportamentos repetitivos e tinha parado de falar. A babá dele também percebeu e chegou um dia para mim, querendo conversar. E me disse que tinha pesquisado e achava que meu filho tinha autismo. No fundo, eu achava que tinha realmente alguma coisa, eu só não queria acreditar. E eu não consegui responder nada que não fosse, ok, vou levar no médico, como uma boa engenheira racional. Naquele dia eu fui para o meu quarto e eu não consegui pensar em outra coisa, eu comecei a pesquisar no Google. Não sei quem aqui já pesquisou no Google sobre qualquer tipo de sintoma, do mais simples ao mais complexo, e saiu com os prognósticos mais terríveis possíveis, né, gente? Imagina vocês pesquisarem sobre autismo, um assunto tão complexo e enigmático ainda para a medicina. Eu não descansei até ir ao médico. Eu lembro desse dia como se fosse hoje o impacto dele. Eu fui em 2 médicos e foi no terceiro que eu tive o diagnóstico de autismo com características severas. Ele me disse que eu poderia fazer muita coisa, tinha muitas terapias, muitos tratamentos, mas não tinha garantia nenhuma. Ele disse também, uma frase que eu nunca vou esquecer: com todo esforço e dinheiro, você não vai curar teu filho. Afinal, o autismo é uma condição. Aí vocês imaginam, eu fiz questão de contar a minha história, para vocês entenderem como eu me senti nesse momento. A única coisa que eu tinha era o meu esforço e a minha dedicação. E uma certa independência financeira. Ouvir aquilo foi um balde de água fria. Associa isso também a informações como autistas têm metade da expectativa de vida de pessoas típicas, eles têm 40 vezes mais chance de morrer por um acidente simples, 40% dos autistas não falam e 95% têm até 5 comorbidades graves. Imaginem vocês ouvirem isso sobre a pessoa que vocês mais amam. Que tem 1 ano e 10 meses e tinha toda uma vida, tenho toda uma vida pela frente. Foi muito difícil. Eu chorei copiosamente por semanas e vivi todas as fases do luto até a aceitação. Luto porque foi um enterro de todas as expectativas que eu criei um dia para o meu filho. Eu entendi, nessa fase, uma frase de um general americano que diz que sucesso não é quão alto você sobe, é quão alto você salta depois que você atinge o fundo do poço. E quando eu estava lá no fundo do poço, muito próximo de desistir, e olha, muitas mães desistem, eu entendi que eu precisava sair dali com a minha família. Eu já sabia que tinha 2 formas de encarar esse tipo de desafio. Eu poderia deitar em posição fetal e chorar até exaustão, esperando um milagre. Aliás, eu fiz isso. Ou eu poderia encarar, seguir em frente
como se todo dia fosse o último dia da minha vida. E foi isso que eu fiz. De fato, eu acredito que qualquer desafio ele pode ser superado. Ou então ele é uma nova realidade que a gente tem que se adaptar. Tudo, uma traição, uma humilhação, um assédio no trabalho, uma demissão. E olha, gente, eu já passei por tudo isso mais de uma vez. Eu já tinha superado isso tudo e usado como combustível para seguir adiante. Eu só não entendi ainda esse poder meu pessoal. Foi aí que, quando eu resgatei a minha história pessoal e tudo que eu já tinha passado, eu entendi que eu poderia criar o meu próprio método de superação. Porque eu já tinha feito isso pelos meus pais. Eu poderia então fazer isso pelo meu filho. E foi assim que eu resolvi seguir adiante, lutando para buscar algum meio de atingir um caminho de evolução para ele. Bom, o que eu vou compartilhar com vocês aqui é muito do que foi uma experiência pessoal, de como sair dessa situação. Cada um tem o seu próprio método, mas foi aquele que eu encontrei que, de alguma forma, baseado na minha história, poderia me ajudar. A primeira coisa que eu vi que faria muito sentido para mim era definir um propósito externo. O propósito externo, porque no meu pior dia, eu não ia sair da cama por mim. E eu sabia que lá atrás, quando eu estava na faculdade ainda e dormia 3, 4 horas, o que me fazia levantar da cama era a sobrevida que eu queria gerar para os meus pais. Então, eu falei, vai ter que ser então a saúde, a qualidade de vida e a independência que eu quero gerar para o meu filho. E foi assim. Eu precisava também aumentar a minha esperança, afinal de contas, esse caminho era um caminho muito longo, e sem esperança, sem esse combustível tão importante, eu não ia conseguir seguir em frente. Foi então que eu comecei a buscar informações, casos de sucesso. Além disso, eu comecei a ler muito artigo científico, fora do país, porque aqui, infelizmente, a informação é muito escassa ainda. Eu estudei muito. Eu fui estudar metabolismo, bioquímica, nada a ver para uma engenharia eletrônica, mas é mãe, quem é mãe aqui sabe o que a gente faz por filho. Eu descobri que o autismo ele tem causas multifatoriais. Ele podem ter causas sindrômicas, genéticas, metabólicas, imunológicas, e não é à toa que o símbolo do autismo é um quebra-cabeça colorido. Eu descobri também que tinham alimentos, substâncias químicas e ambientes que intoxicavam o meu filho. Mas também identifiquei tratamentos com eficácia comprovada e, além disso, tratamentos alternativos ainda em estudo que poderiam me ajudar muito. Isso tudo serviu de combustível para eu ter energia ao longo desse caminho. Com todas essas informações, eu me senti pronta para agir. Só que eu precisava de profissionais, de médicos, terapeutas, que me acompanhassem nessa jornada. Lógico, eu busquei aqueles que estavam ao meu alcance e falavam a mesma língua que eu. E com isso a gente criou um time campeão. Importante dizer que alguns deles têm filhos autistas também. E foi muito importante isso para a minha jornada. Porque existem sutilezas e complexidades que só quem vive essa situação poderia entender e me ajudar. A gente fez muitos testes e a gente identificou uma série de comorbidades no meu filho. Desde uma desnutrição por falta de absorção de nutrientes, alergias severas, desbiose intestinal, até quase uma pancreatite. Sem contar uma hipotonia severa que começou também a comprometer a locomoção dele. Ao longo dos últimos 5 anos, mesmo com profissionais muito bons, a gente teve evoluções, regressões. Meu filho passou por processos de detox, por dieta individualizada, com restrição de alergênicos, restrição de todas as substâncias químicas ao redor dele, quase que criou uma bolha para ele viver. A gente entrou com psicoterapia intensiva, com terapia ocupacional, com fonoaudiologia, com fisioterapia, ecoterapia, musicoterapia. Adotamos a medicina integrativa para tratar as questões metabólicas dele, que não eram poucas. Corrigimos várias questões subclínicas.
E ele melhorou muito. Só que ele tinha perdas inexplicáveis ainda. E foi aí que, por recomendação médica, a gente buscou alguns testes fora e identificou uma encefalite autoimune, que é uma doença imunológica grave e é o nosso foco de tratamento agora. Ao longo dessas idas e vindas, eu tive meus altos e baixos também. Por isso que eu precisei ir para o terceiro passo. Eu precisei colocar a minha própria máscara de oxigênio. Vocês sabem quando a gente está no voo e pedem que quando aconteça alguma coisa, que a gente coloque primeiro a máscara na gente para depois nas crianças? Então, para ajudar o meu filho, eu precisava me salvar. E foi uma médica querida que me deu esse conselho, para eu trabalhar o invisível. E eu fui buscar terapia para me ajudar. Uma terapia que me ajudasse a ver os meus bloqueios, os meus traumas, o que estava no subconsciente e podia ser um sabotador no meu caminho. Isso tudo para me tornar uma pessoa melhor para o meu filho. E foi isso que eu fiz também ao longo dos últimos anos. E eu melhorei muito com isso também. E finalmente eu chego no quarto passo aqui. Compartilhar a minha trajetória até aqui. Nos últimos 5 anos, individualmente, eu já venho ajudando alguns pais e mães, compartilhando, trocando informações. A gente se ajuda muito nesse meio. Existe uma certa invisibilidade dos pais atípicos, não só de crianças com autismo, mas de todas as condições. E a gente se ajuda, existe uma rede de apoio. E eu acredito muito que estar aqui hoje vai ajudar pais que estão começando essa caminhada agora a terem esperança. Depois desses passos que eu descrevi aqui para vocês, o autismo do meu filho, hoje aos 6 anos, é moderado. Do fundo do poço que ele atingiu, o salto foi gigantesco. Ele é meu maior exemplo de determinação, de resiliência. A independência dele ao tentar escovar um dente, se vestir, ou mesmo a tentativa dele ao falar, é um sucesso muito maior que qualquer outro que eu sequer imaginei um dia na minha vida. Eu aprendi que amar uma criança, uma pessoa típica que fala, que conversa, que reclama é muito fácil. Em relações com pessoas atípicas, a gente dá muito mais do que a gente recebe. Mas cada gesto, olhar ou sorriso compensam toda a luta. Eu sempre fui uma Tatiana muito focada na vida profissional. Mas finalmente hoje eu posso dizer que eu tenho uma dedicação muito grande para a minha vida pessoal através do meu filho. Eu sei o que passa 24 horas por dia com ele. Eu acompanho como ele foi no sono, eu sei como ele se alimentou nas refeições, o que ele acompanhou nas terapias, como foi a performance nas terapias e também na escola. Eu digo para ele todos os dias que eu amo. E também que eu sou muito orgulhosa de toda a superação e força dele. Depois da condição do meu filho, a minha carreira decolou. E ela decolou porque eu passei a entender muito melhor as pessoas, que todos temos vulnerabilidades, imperfeições, que a gente precisa de chances, muitas vezes mais que uma. E não foi só a minha saúde, a minha consciência, a minha atitude que melhoraram, mas a minha vida melhorou como um todo, depois de tudo que aconteceu. Eu fiz tudo isso para melhorar para ele, eu melhorei para todos. Agora, muitos de vocês devem estar refletindo agora, né? Sobre como vocês têm encarado o mundo, os desafios, as relações e até a si mesmo. E na verdade é isso, né, gente? Tudo é sobre a gente. A resposta está aqui dentro. Sempre esteve e sempre vai estar. A condição do meu filho, ela não me trouxe um fim, ela me trouxe um início. Eu me tornei uma Tatiana que eu nunca pensei que eu poderia ser. E eu me orgulho muito disso. Eu entendo hoje que eu tinha que passar por tudo isso. E aqui eu faço um convite a vocês, para vocês analisarem tudo que passou pela vida de vocês para vocês chegarem até aqui. Todas as dificuldades, todas as superações. Elas são alavancas incríveis para vocês superarem todos os desafios que vocês têm hoje. Talvez o que falta é a gente tentar racionalizar um pouco e criar o próprio método de vocês. E se não, olhar
para esse meu método ou o método de outra pessoa para buscar se inspirar. Agora eu pergunto para vocês, o que é sucesso? Sucesso, eu vou responder por mim, Tatiana, que eu não tenho dúvida nenhuma, que sucesso é um menino de 6 anos, lindo, carinhoso, de cabelos castanhos, olhos cor de mel, às vezes esverdeado, que se chama João Pedro. Ele é a razão de tudo, do meu propósito de eu estar aqui. Eu espero que algum dia ele possa estar num palco como esse, trazendo a sua história, contando ela, dizendo que valeu a pena, talvez mostrando o seu próprio método e deixando uma linda história de vida para ajudar ainda mais pessoas. Muito obrigada.